Nesse vídeo eu vou ser bem transparente com você. Eu vou mostrar de forma clara muita coisa que as pessoas, os gurus de internet aí não têm coragem de mostrar, porque chega a ser vergonhoso, às vezes, as coisas erradas que a gente começa. Então, se eu pudesse voltar 5 anos atrás e recomeçar uma loja do zero, eu não faria nem metade do que eu fiz na época que eu comecei. E o motivo não é falta de esforço nenhum, porque eu acredito que todo mundo é muito esforçado para chegar no lugar que chega. É porque eu simplesmente não sabia o que eu sei hoje. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Então, nesse vídeo, eu vou ser vulnerável aqui para você, porque é bonito demais a gente falar que ganha um monte de dinheiro, ficar divulgando carro, ficar divulgando viagem, mas hoje eu vou te contar uma verdade que 99% das pessoas que começam, eles não têm coragem de fazer, eles não têm coragem de mostrar, eles não têm coragem de falar. E eu vou te mostrar também o que eu mudaria se eu estivesse começando na Shopee hoje. Os produtos que eu escolheria, os erros que eu não repetiria de maneira nenhuma e a ordem certa das coisas que ninguém me contou na época, que eu vou te contar para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Bora pro vídeo. Fala patrão, fala patroa, meu nome é Igor Sampaio, você está no canal Virada de Chave e depois de mais de 12 anos vendendo online, hoje eu vou abrir o jogo para você que eu nunca contei para ninguém. Tudo que eu vou te falar aqui é inédito, vou até expor um pouquinho do que eu passei, das dificuldades, coisas que ninguém fala na internet. Ninguém fala na internet. E esse vídeo ele nasceu de uma pergunta que aparece quase toda semana, tanto lá no Instagram, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você acessar, lá eu atendo vocês. Cara, pode me chamar lá que eu atendo, sem problema nenhum. E quanto aqui no YouTube, um monte de gente me manda a mesma pergunta. Igor, se você estivesse começando agora, o que você faria de diferente? E eu percebi que eu respondia isso de uma forma muito picada, né? Porque não dá para comentar muita coisa ali embaixo nos comentários. Eu respondi, então, em muitos pedaços. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para juntar tudo isso do jeito que eu realmente penso hoje, do jeito que eu realmente elucido um negócio de vendas na Shopee, e eu espero que te ajude demais. E por gentileza, se você gosta aqui dos nossos conteúdos do nosso canal, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal. Fazendo isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas. Então bora pro vídeo. Entra comigo nessa linha de raciocínio aqui, ó. Quando eu comecei, a minha lógica era simples. Pelo menos aos meus olhos parecia muito simples. Quanto mais produto eu cadastrasse, mais chance eu tinha de vender alguma coisa. Aí eu cadastrei dezenas de produtos diferentes, aquele monte de dinheiro, tudo parado em estoque, sem entender direito o que eu estava fazendo. E o problema de ter tomado essa atitude é que isso me deixou raso em tudo que eu fiz e me deixou bom em nada do que eu fiz. Eu não conhecia meu produto, eu não sabia responder direito uma dúvida do cliente e a minha loja parecia uma prateleira de bazar, não um negócio. Sabe aquela loja tipo que você entra, que o cara vende esponja de lavar louça, embaixo ele vende arroz, depois ele vende pinico, depois ele vende saco para lixo, depois ele vende bateria, vende violão, sabe aquela bagunça, aquela desordem terrível? Era desse jeito que era a minha loja quando eu comecei. E se eu fosse começar hoje, a primeira coisa que eu mudaria é escolher menos produtos e escolher esses menos produtos com muito mais critérios. Eu olharia se tem demanda real, eu olharia qual que é a concorrência que tem desse produto, eu olharia se aquele produto realmente tem espaço para construir alguma coisa diferente, seja no atendimento, seja na embalagem, seja na forma de anunciar. Então eu começaria com menos produtos, porém com mais profundidade de visão de negócio no business plan. Eu pensaria muito mais, eu me aprofundaria muito mais em concorrência, prestaria muito mais atenção em um monte dessas coisas que me deixariam mais aprofundado nessa loja que eu iria montar. A segunda coisa que eu mudaria é a forma como eu enxergava preço. No começo, eu olhava para o custo do produto e botava uma margem lá de olho. Então, tipo assim, paguei R$100, vou vender por 150. Só que a Shopee cobrava comissão por faixa de preço, cobrava por item vendido, tinha negócio de frete, tinha embalagem, tinha imposto, e eu não lucrava nada, absolutamente nada. E eu achava que estava arrebentando. Vendia pra caramba e achava que estava arrebentando. Só que o cara vendia 10 mil e tinha 8 mil de lucro.
entendeu? Então, tipo, não tinha 8 mil de lucro, né? Tinha 2 mil de prejuízo. Então, eu não prestava atenção nisso. Eu pegava só o produto, colocava de olho lá. A margem não calculava absolutamente nada de percentual de imposto. Nem sabia o que era imposto, pelo amor de Deus. Taxa da Shopee, não olhava para nada disso. Eu achava que a plataforma estava aberta lá só para eu chegar, colocar meu produto e vender, eles não ganhavam nada com isso. E hoje é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Muita gente vende bastante e no final do mês ele não entende o porquê que não sobrou dinheiro no caixa. E é exatamente isso que acontecia comigo. Porque vender e ter lucro são duas coisas totalmente diferentes. E a diferença está justamente aqui. Na hora de montar a conta certa, antes de definir o preço e não depois de definir o preço. Porque a plataforma ela cobra tudo que ela cobra, todos os percentuais, em cima do preço final, em cima do que o cliente está vendo na tela. E eu não pensava desse jeito. Eu catava e colocava qualquer preço aleatório achando que eu ia lucrar. Então, como eu falei, eu vendia 10 mil e desses 10 mil que eu comprava de mercadoria, voltava 8. Estava tomando 2 mil de prejuízo todo mês. E tem um detalhe que eu não ouvi ninguém falando para mim. Eu não achei na internet ninguém falando a respeito desse assunto e que a conta muda de tempos em tempos. A Shopee, ela mexe na estrutura de taxa de tempos em ano. Ela mexe em regras que, pra gente que está começando, parece que são regras fixas, mas não são. Se você lê lá bonitinho a documentação, eles falam que pode haver variação. E se eu fosse começar hoje, eu criaria o hábito de revisar as minhas precificações a cada poucos meses, tipo cada 3 meses, 4 meses ou menos do que isso, porque o que era lucro há 6 meses atrás, ele pode estar zerando o seu jogo nesse exato momento, porque aumentou uma taxa, porque aumentou uma taxa fixa, que nem há pouco tempo atrás teve. Produtos da Shopee até R$ 79,00 era cobrado R$ 4,00. Acima de R$ 79,00 agora é cobrado R$ 24,00. Então, eu não prestava atenção nesse tipo de coisa. Vendia um produto a R$ 80,00 e só de taxa estava pagando 25 conto. E tem pessoas que não prestam atenção nisso, porque não lê a documentação. Não tem uma pessoa para estar orientando ela ali, para estar conduzindo ela no caminho nesse primeiro momento. A terceira coisa que eu mudaria é sobre a formalização. Eu demorei para entender a diferença entre você vender como pessoa física e vender formalizado como uma pessoa jurídica. E isso aqui quase virou um problema sério para mim. Hoje eu sei que quem vende um volume muito alto, sem perceber, pode passar o limite do faturamento de forma bem mais rápida do que imagina. E aí o problema não é o imposto em si que a pessoa paga, é ser pego de surpresa e ter que resolver tudo numa correria debaixo de multa, debaixo de um monte de imposto atrasado. E se eu fosse começar agora, eu me organizaria desde o primeiro mês para acompanhar o meu faturamento de perto, mesmo vendendo pouco, porque esse hábito aqui ele pode evitar uma dor de cabeça lá na frente terrível. Isso eu estou falando numa perspectiva de quem está trabalhando com MEI, tá bom? Microempreendedor individual. Você pode vender até R$ 6.700 por mês, em média disso, e você pode faturar, ou você pode faturar até R$ 81 mil por ano. Tem que tomar cuidado com isso, porque se você passa a ter 20% de 81 mil, até 20%. Você paga esses 20% que você passou, só os 20% você paga de imposto. Se você estourar esses 20%, a Receita vai entender que durante o período inteiro, durante um ano, você já está estourando. Então você vai pagar, tipo assim, taxas absurdas. Inclusive eu vou deixar até um vídeo aqui em cima, depois você dá uma olhadinha que eu explico exatamente isso. Esse negócio de imposto, como que funciona, se você ultrapassar, se você não ultrapassar. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que isso daí vai te ajudar muito. E é justamente nesse ponto que muita gente se enrola. Ele acha que só vai se preocupar quando a loja crescer, quando tiver, poxa, estou encaminhando aqui, vendendo R$ 100 mil. Só que quando cresce, geralmente está tarde demais e já cresceu a bagunça também. A pessoa já cresceu totalmente desorganizada e isso vira uma bagunça terrível. Você tem que desembolsar dinheiro de uma forma rápida assim para continuar a sua operação, porque a loja não para, cara. Shopee vende 24 horas. Enquanto você está dormindo, tem gente lá olhando de madrugada, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, comprando seu produto. Então, tem que ficar ligado com isso, tá? Então, essa foi uma falha que eu prestaria muita atenção, porque isso dá uma dor de cabeça terrível. Quarta coisa que eu faria diferente é sobre ter paciência com o algoritmo da plataforma. Eu lembro, que eu ficava ansioso demais, cara, nas primeiras semanas. Subia um produto, aí, caramba, não deu visualização em 7 dias, mudava anúncio, mudava foto, mudava a descrição, mudava o título. Cara, ficava aquela coisa maluca, sabe? Ficava aquela coisa maluca. E uma coisa que
deveria ser um fardo leve para eu carregar, colocar na plataforma, deixa analisar, deixa o negócio funcionar bonitinho, deixa o algoritmo entender sua loja, seu produto. Cara, eu ficava numa ansiedade terrível, mano, mexendo nesse negócio toda hora. E na verdade, eu fazendo esse tipo de coisa, e você, se você faz, para de fazer agora, isso atrapalha a plataforma, porque a plataforma ela também precisa de um tempo para entender o seu produto e mostrar ele para a pessoa certa, com base nas características, na descrição, na utilidade, na dor que ele resolve, que você colocou lá no seu anúncio. Então, hoje, eu sei que o primeiro mês é sobre construir um sinal, construir avaliação, conversar, pergunta respondida rápida. É muito mais do que sobre você colocar um produto e esse produto já estourar, esse produto começar a vender. Depois de um tempo que você já tem uma reputação na sua conta, isso costuma acontecer. Claro e óbvio. Por quê? Porque você já tem reputação. Tem muita venda, tem muito comentário, tem muita gente falando bem do seu produto, tem muita gente elogiando sua loja. Isso, qualquer produto novo que você coloca, já é um ponto positivo, porque sua loja já é indicada. Então eu tomaria muito cuidado com isso. Começou, tenha paciência. Não entra pensando que vai vender 50 mil reais do dia para a noite, porque essa expectativa ela é muito distante da realidade da plataforma. Então, eu iria com muito mais calma nesse quesito se eu estivesse começando uma loja hoje. E deixa eu te contar um caso aqui para você entender melhor isso que eu estou te falando. Teve um período em que eu, tipo assim, cadastrava um produto e na primeira semana eu quase desistia dele porque ele não tinha vendido nada. Só que hoje eu entendo que a resposta para esses anúncios que não estão performando bem, elas devem ser lentas, deve fazer pouca modificação, você deve esperar o algoritmo trabalhar e não sair trocando tudo de uma vez, toda hora você zera o anúncio, a plataforma não consegue otimizar esse anúncio nunca. Então, no segundo mês, esse mesmo produto, ele virou um dos que mais vendia. Isso aconteceu comigo. E aí, assim, no primeiro mês, esse produto não vendia absolutamente nada, mas porque a plataforma não tinha otimizado esse anúncio ainda. E eu quase desisti desse anúncio, quase catei e ranquei ele, porque nos primeiros 7 dias não estava vendendo. Já no segundo mês, esse mesmo produto virou um dos que mais eu vendia dentro da loja. E fora uma loja própria, eu também carrego experiências de lojas que eu já atuei. Um monte de lojas que as pessoas falam assim, e aí, Igor, como é que tá os anúncios? Cara, não tá vendendo. A pessoa, não, então ranca esse anúncio. E não é assim que funciona. A diferença não é você jogar e você dar sorte do anúncio funcionar. A diferença foi eu ter dado tempo para o processo funcionar, para própria plataforma, para o próprio algoritmo da Shopee otimizar tudo isso sem sair mudando tudo no desespero, simplesmente porque a venda não aconteceu no momento que eu queria. A quinta coisa, e talvez a coisa mais importante, é você deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal. Por gentileza, não custa nada, clica nesse botão aí, se inscreve. Se tiver com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A quinta coisa que eu acho assim, que talvez é a mais importante, eu prestaria muita atenção em dado e muito menos em achismo. Ah, eu acho que não está vendendo por conta disso. Ah, eu acho que não está vendendo por causa do título ou por causa da descrição. Hoje, lá dentro da comunidade, quando uma pessoa chega e fala, Igor, esse produto vende? Minha resposta nunca é, eu acho que sim. Eu vou olhar e vou pesquisar para ver o que é. Eu vou olhar a concorrência, eu vou olhar o histórico. Achismo é uma coisa que custa muito caro, ele rouba tempo de você, ele rouba dinheiro, te gera uma situação emocional assim desequilibradora, cara, se é que existe essa palavra, mas te deixa emocionalmente muito desconfortável, porque você quer ver e você fica brigando com uma coisa que não depende de você para acontecer. Então, hoje eu foco muito mais em dado. O dado, ele é gratuito e ele tá ali na sua frente, exatamente o tempo inteiro, perfeitamente, do jeito que as pessoas veem. Tem muito clique, tem muita venda, tem muito comentário, tem muita recorrência. Os dados estão ali. Você só tem que parar, prestar atenção e juntar todos esses dados para ver se funciona para você ou não funciona para você esse produto que possivelmente você está fazendo uma análise para colocar dentro do seu mix de produto, colocar dentro da sua loja e fazer esse produto vender. E agora vem uma parte que muda muito. Qualquer que for a decisão, se eu fosse resumir hoje em uma frase, seria essa frase aqui: eu trocaria velocidade por uma direção mais clara. No começo, eu queria fazer tudo rápido. Colocar um produto e já fazer o produto vender. E hoje eu sei que o caminho mais seguro não é o caminho mais rápido, é o caminho mais consciente, é o caminho que você tem mais dados, é o caminho que você conseguiu analisar melhor, escolher menos produto com mais critério, entender melhor qual que é a minha margem de verdade, quanto que eu estou ganhando na venda desse produto e me organizar com a parte fiscal desde cedo, ter paciência com o algoritmo e decidir as coisas com base em dados e não com base em achismos.
eu começaria desse jeito hoje, porque isso teria me poupado meses de trabalho desnecessário, isso teria me frustrado muito menos, porque eu não sei se você já vendeu alguma coisa, mas quando você coloca um produto, a intenção é vender. Só que às vezes o produto não vende, meu. E aí você tem que contornar essa situação. Tem que ver por qual motivo esse produto não vendeu, entendeu? Então, eu teria prestado atenção nesses 5 pontos aí que eu te falei, porque isso me pouparia muito tempo, me pouparia muito dinheiro e muito menos desgaste emocional. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você quer começar o seu negócio digital, seja ele com produto físico, seja ele com produto digital, e não sabe por onde começar, eu quero te fazer um convite muito especial para a comunidade antes do início. Essa comunidade tem ajudado muitas pessoas que têm vontade de começar, têm condição de começar, mas a pessoa fica cega, ela vê muito conteúdo, ela assiste um monte de coisa e ela não tem a mínima ideia de por onde começar. A comunidade antes do início foi criada justamente para você. Igor, eu não sei mexer com produto físico, eu vou te mostrar. Mas eu não sei como cadastrar, eu vou te mostrar. Eu não sei como criar uma descrição, como criar um título bom, como criar umas imagens boas que vão chamar atenção. Lá dentro eu te mostro tudo. Igor, mas eu quero começar com produto digital, vender um produto. Lá dentro eu te mostro tudo, pode ficar despreocupado. Lá dentro tem um passo a passo certinho, uma metodologia super descomplicada que funciona mesmo para você que nunca vendeu nada na internet, que nunca vendeu online, e mesmo você que está iniciando, mas ainda fica com muita dúvida, lá dentro tem suporte, tem live que a gente faz mensalmente, você não está sozinho, tem suporte via WhatsApp, então tudo de dúvida que você tiver, eu estou à disposição para te ajudar. O link vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado, clica, dá uma olhadinha, vê se ajuda você a entender melhor, vê a proposta que eu estou te oferecendo, se é uma proposta boa para a sua realidade, mas eu garanto que é, até porque é um produto bem acessível, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas a entrarem nisso de verdade, com a cabeça o mais clara possível, com decisões muito bem acertadas. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o que talvez você esteja fazendo de um jeito mais difícil, deixa aquele likezão maroto, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas. E claro, você me anima, porque você mostra que o meu trabalho está dando resultado e eu continuo fazendo conteúdos de alto valor, de muita qualidade aqui para você. Então, por gentileza, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal, ativa também as notificações, porque toda vez que eu lanço um vídeo novo, dispara um sininho lá falando, ó, o Igor lançou um vídeo novo lá, corre lá, assiste, porque vai fazer bem para você, para sua operação e para o seu início. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a olhar melhor as lojas e com os meus erros você tirar alguma coisa, porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Você não precisa errar tudo que eu errei, você só precisa de um caminho certo para você conseguir iniciar da forma correta o seu projeto digital. Meu muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus, bons negócios e tchau, tchau!